também vamos falar agora sobre o passaporte sanitário. O passaporte sanitário é aquela exigência que começou a ser discutida em todo o país para frequentar locais públicos e privados as pessoas que comprovem que se vacinaram contra a Covid-19. Isso, no contexto da pandemia, é justificado por aqueles que defendem o passaporte sanitário para tentar diminuir os riscos de contágio, contaminação da doença, sobretudo no aparecimento de novas variantes. Aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, existem pontos de vistas contrários sobre essa proposta. O vereador Murilo Ferreira, do Partido Rede Sustentabilidade, apresentou um projeto de lei nessa direção e o vereador Cristiano Caporeso, do Patriota, apresentou outro projeto de lei que é contrário a essa proposta. Os dois estão aqui comigo no estúdio do Política Cruzada. A gente está mantendo o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde e é por essa razão que você aí de casa está vendo eles nas telinhas divididas, para a gente garantir esse distanciamento. A gente vai debater esse assunto. Eu primeiro cumprimento e agradeço a presença de vocês aqui. Cristiano Caporeso, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia aí, meu colega de parlamento, Murilo. É uma satisfação estar aqui nessa manhã de domingo para falar a respeito do meu projeto de lei contra o passaporte sanitário. Eu quero deixar bem claro que esse projeto de lei é um projeto de lei que foca na questão do controle, jamais da vacina em si. Essa causa é uma causa que vacinados e não vacinados devem trabalhar juntos para impedir a aprovação de um passaporte sanitário que, na prática, colocará as pessoas em uma situação de marginalidade, aquele que não queira utilizar, além de colocar muito controle nas mãos do Estado. É evidente que, por mais que no primeiro momento o passaporte possa ser feito em papel, a tendência é a adoção de um QR Code pelo smartphone, exatamente dentro do padrão que nós vemos hoje na China, um país que controla absolutamente todas as atividades dos seus cidadãos, aonde eles podem ou não ir. É muito importante salientar que esse passaporte é algo que não encontra fundamento no direito, uma vez que o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal é categórico ao afirmar que é livre a locomoção em território nacional do cidadão. Então, o passaporte costuma ser um documento utilizado para que a pessoa que vai para outro país apresente e possa, com isso, entrar no país. Mesmo assim, quem viaja apresenta uma única vez. Agora, nós faremos um passaporte para que o próprio brasileiro para que possa ir na escola, tem que apresentar o passaporte. Para ir na padaria, apresenta o passaporte. Para ir em uma festa, apresenta o passaporte. O que é isso? O brasileiro não vai ter mais liberdade para andar no seu próprio país e, no caso, o cidadão de Uberlândia, o berlandense, o berlandino, não vai poder andar na sua própria cidade sem ficar apresentando um passaporte. Isso é de um controle absurdo que beira o totalitarismo. Perfeito. Murilo, bom dia para você. Já que o vereador já inaugurou aqui a discussão, eu quero que você aproveite, cumprimente o nosso telespectador, mas já emenda também falando da sua proposta que está lá na Câmara Municipal, por gentileza. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os nossos telespectadores do programa Política Cruzada, vereador Cristiano Caporeso. Nós estamos numa grande discussão sobre até onde vai o nosso direito de liberdade. A liberdade ela não pode ser absoluta. A liberdade ela não pode prejudicar a saúde coletiva. Fazem essa confusão no sentido de tentar negar o processo de imunização, que é o movimento do negacionismo da vacina. Esse movimento hoje ele é mundial, ele não se restringe ao Brasil. É uma disputa de narrativa, principalmente dos grupos de extrema direita, no sentido de tentar dizer que obrigar a vacinação seria tentar contra a liberdade do indivíduo de escolher ou não ser imunizado. Pelo contrário, o direito individual que nós temos, as nossas liberdades de escolha, não podem suplantar o direito coletivo e o direito à vida. O direito à saúde, que é um direito coletivo, e o direito à vida. A vacinação, ela é um ato de solidariedade com o próximo. Ela é um ato de solidariedade com a coletividade. Nós não podemos, em momento algum, nos sentirmos no direito, por exemplo, de transmitirmos o vírus para uma pessoa que, por uma questão de saúde, não pode se vacinar. Como o caso de uma pessoa que tem alguma doença
autoimune ou alguma circunstância que a impeça naturalmente de vacinar. Eu não vacino, então eu posso transmitir a doença para essa pessoa e levá-la à morte. Eu não vacino, eu posso garantir que a coletividade pague minha internação no SUS, porque eu fiz a escolha de não vacinar e todo mundo tem que pagar pela minha internação. Eu não vacino, eu jamais vou atingir a imunidade de rebanho. Essa questão da obrigatoriedade, que é o que nós estamos tratando nesse projeto, eu vou trazer algumas questões aqui hoje que já estão em leis federais e municipais, é simplesmente você regulamentar a possibilidade de restrições de alguns direitos civis e administrativos, no caso do servidor público, já previstos em outras circunstâncias. Ora, eu posso dirigir se eu tiver uma habilitação. Eu posso dirigir, mas eu tenho que usar cinto de segurança, senão eu sou multado. Então, já existem restrições para outras situações. E para a própria imunização, nos casos previstos pelo Programa Nacional de Imunização, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela própria lei que regulou a situação da Covid no Brasil e pelo Supremo Tribunal Federal, que já pacificou esse entendimento. Eu quero deixar só claro desde o início, obrigatoriedade não é compulsoriedade. Ninguém pode pegar a pessoa e levar à força para receber a imunização. Mas as pessoas que se negam a vacinar, elas têm que responder pelos seus atos diante do direito. Então, essa questão ela está sendo pacificada hoje praticamente no mundo inteiro, na maioria das cidades do país, porque nós precisamos nos livrar da Covid-19 e termos essa consciência coletiva de vacinarmos. Vereador Caporeso, pegando um gancho nessa fala aí do seu colega, você acredita que uma pessoa que se recusa a tomar a vacina, por exemplo, e continue frequentando locais públicos, ela pode estar prejudicando a coletividade, espalhando o vírus, contaminando outras pessoas nessa perspectiva do que disse o seu colega agora? Danilo, meu colega falou a respeito dessa questão de direito e de liberdade. Então, eu faço questão de ler aqui o que falou o desembargador Paulo Rangel, do Rio de Janeiro, 29 de setembro. Segundo o desembargador, a exigência da comprovação da vacina se assemelha a comportamentos históricos ligados à escravidão, que remontam à tirania e à ditadura. Se no passado, palavras dele, existiu a marcação a ferro e fogo dos escravos e gados através do ferrete ou ferro em brasas, hoje é a carteira de vacinação que separa a sociedade. O tempo passa, mas as práticas abusivas, ilegais e retrógradas são as mesmas. A carteira de vacinação é um ato que estigmatiza as pessoas, criando uma marca depreciativa, impedindo-as de circularem pelas ruas livremente, com o nítido objetivo de controle social. É uma ditadura sanitária. O decreto que quer controlar as pessoas e dizer, tiranicamente, quem anda e não anda pelas ruas da cidade. Isso aqui é um magistrado, decisão recente. O vereador Danilo falou que já é algo consolidado pelo mundo. Vereador Murilo, só te corrigindo. Eu falei o quê? Danilo. Estou profetizando na sua vida, Danilo. Não, por favor, não, eu não quero ser vereador, não, vou continuar do lado de cá. O vereador Danilo falou que Murilo falou que é algo consolidado. Bem, não é. Isso não é verdade. Tanto que eu tenho aqui uma notícia, saiu na CNN, da Organização Mundial da Saúde, que foi muito escutada pela esquerda no início da pandemia, mas que agora parece que eles não querem mais escutar. Lá se fala o seguinte: a OMS não apoia a exigência de passaportes de vacinação para entrada ou saída de países, devido à incerteza sobre se a vacinação contra a Covid evita a transmissão do vírus. É a OMS que está falando isso, olha aqui, ó. Nós, como a OMS, dizemos que, nesse estágio, não gostaríamos de ver passaporte de vacinação como um requisito para entrada ou saída, porque não temos certeza de que a vacina previne a transmissão. Margaret Harris, que faz aí representação da OMS. Então, que certeza é essa que o vereador Murilo falou? Isso não existe. A vacinação ela está em fase experimental. Isso aqui é um fato. Tanto que, quando uma vacina imunizante ele entra em fase experimental, é necessário saber os efeitos do imunizante a médio e longo prazo. Se passou por acaso 2 anos do início da vacinação, 5 anos do início da vacinação, para falar que ela não é algo experimental, não, isso não aconteceu. Agora nós deveríamos observar os preceitos médicos, a ética médica em momentos assim. A Declaração de Helsinki da Associação Médica Mundial de 1964 é um documento de referência nesse sentido. E fala o seguinte, que em pesquisa humana, que é o que está acontecendo agora,
Todas as pessoas devem ser voluntárias. Primeira coisa. Devem ter entre 18 e 65 anos. Uai, teve mais gente de 65 anos sendo vacinados e agora querem vacinar menores. Devem assinar um termo de consentimento. Isso não aconteceu pelo mundo, as pessoas simplesmente ignoraram isso. Devem ter um seguro de vida amplo, também não aconteceu. E as empresas precisam se responsabilizar pelos efeitos adversos. Mais à frente, eu vou falar sobre as empresas e se elas estão se responsabilizando ou não. Vereador Murilo, a sua tréplica. Primeiro, que a vacinação já é regulamentada no Brasil desde 1975 pelo Plano Nacional de Imunização. A gente ouve o vereador falar, lembra das histórias que o país já viveu. Estou lembrando que a gente estuda em história desde 1804. Foi desenvolvidas as primeiras vacinas, chega no Brasil pouco tempo depois e lá em 1908 nós temos a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Então, esse atraso que o pensamento de extrema-direita traz em vários aspectos, ele também agora chega na questão da imunização. Por certo, as pessoas abriram mão do consentimento, porque essa pandemia já matou aí quase 4 milhões de pessoas no mundo e só no Brasil quase 600 mil. E nos Estados Unidos, Danilo, pesquisa recente feita com 600 mil pessoas demonstra que mais de 90% das pessoas que estão sendo internadas e que estão vindo a óbito nos Estados Unidos são os não vacinados. E a gente sabe muito bem a força do negacionismo dos Estados Unidos que a gente sentiu aí nessa última eleição presidencial. Então, se a vacina não tivesse efeitos e segurança, as pessoas não estariam se vacinando em sua maioria e nem estaríamos diminuindo. À medida que vai aumentando e vai avançando a campanha de vacinação no Brasil e no mundo, o número principalmente de casos graves e de óbitos. E o princípio da vacina que está sendo discutido agora de maneira tão ampla pelos novos cientistas e médicos que surgiram mundo afora, mesmo sem informação, é o mesmo. A vacina é o quê? Inocula um agente causador da doença, de forma inativada ou de forma atenuada, para a pessoa desenvolver anticorpos ou memória imunológica. Aquela doença não tem segredo do ponto de vista científico, não estão se inventando uma nova forma de se fazer vacina. É a forma de proteger vidas, mas infelizmente o pensamento retrógrado, e aí ele fala de uma decisão do desembargador, essa decisão vai ser cassada no Supremo. Com certeza também estão infiltrados, como tem em todos os setores da sociedade, na política, tem no Ministério Público, no Judiciário, essas pessoas que têm esse pensamento de extrema-direita. Porque já há um entendimento através de duas ações diretas de inconstitucionalidade, que já foram julgadas pelo plenário do Supremo, que tratam unicamente da vacinação contra a Covid-19, que a vacinação compulsória obrigatória, ela é constitucional. O que você não pode fazer é vacinar a pessoa à força. Agora, colocar medidas para aqueles que não se vacinarem, pensando na saúde coletiva, já é uma situação pacífica. E mais, Danilo, eu vou trazer uma novidade aqui, que não foi debatida ainda na cidade de Uberlândia, que agora o comitê, e até é bom que você saiba disso, e o prefeito vão ter também que se atentar a isso, que é o nosso Código Municipal de Saúde, que lá no artigo 112 diz: o cumprimento da obrigatoriedade das vacinações deve ser comprovado mediante atestado de vacinação emitido pelo Serviço de Saúde Pública ou privado que aplicarem vacina. É dever de todo cidadão submeter-se à vacinação obrigatória, assim como os menores sob sua guarda e responsabilidade. É obrigatório, lá no artigo 117, a comprovação atualizada da imunização nos seguintes casos: matrículas em creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e universidade, recebimento de benefícios sociais concedidos pelo governo, contratação trabalhista por instituições públicas e privadas e para os profissionais dos estabelecimentos de assistência à saúde e de estabelecimentos de interesse à saúde que pratiquem qualquer tipo de procedimento invasivo. Ou seja, a vacinação já é obrigatória na cidade de Uberlândia e eu espero que o Comitê de Enfrentamento à Covid espeça um decreto nos próximos dias, porque já garantido pelo Supremo Tribunal Federal, para que não haja mais essa negativa de vacina. Porque só de pessoas que se cadastraram e não vacinaram em Uberlândia, até a semana passada nós tínhamos 40 mil. Será que elas faltaram aleatoriamente? Ou elas faltaram porque estão fazendo pouco caso ou se recusando a vacinar e levando nós a ainda termos casos diários de óbito no nosso município? Vereador Caporeso, o seu projeto de lei que ingressou lá na Câmara Municipal
propõe que as empresas públicas, privadas, as pessoas jurídicas ou físicas, sejam impedidas, sob pena de pagamento de multa, de demitirem funcionários que não apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. No entanto, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, TST, já tem julgados nesse sentido, considerando a demissão por justa causa aceita em razão dessa não vacinação. O senhor teve conhecimento a essas decisões? Qual que é a sua proposta e o que o senhor acha desse posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho? Danilo, meu projeto de lei não apenas prevê isso, como prevê uma multa de mais de R$11 mil para a empresa que demitir alguém por ausência de vacinação. Mas eu tenho que retornar aqui ao comentário feito pelo vereador Murilo. Ele falou que já é lei. Ele é formado em direito, assim como eu também sou, então ele sabe que a lei municipal ela não está acima da lei estadual, que por sua vez não está acima da lei federal. E está aqui, ó, a lei 23.787 de 2021 do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em seu artigo 1º, parágrafo único, fala o seguinte: a vacinação que trata o caput, ou seja, a do Covid, será facultativa e gratuita. Então, o vereador ou está desinformado ou está mentindo. Não é obrigada a vacinação em Uberlândia conforme a lei estadual. Mais uma coisa, ele falou que nós, que levantamos algumas questões aqui a respeito da vacinação, somos negacionistas. Então vou trazer alguns dados aqui para ver se é negacionismo ou não. Na Inglaterra, dado recente, não tem um mês que saiu essa matéria aqui, é o seguinte: 56% das pessoas que vacinaram tiveram alguma infecção. Dessas, 61% foram hospitalizadas e 77% dos internados morreram. Tá aqui, ó, The Expose, o site, a matéria em inglês, para quem quiser comprovar o que eu estou dizendo. Além disso, né, ele fala que a vacina ela é 100% confiável, que não tem essa questão aí de mudanças. Bem, a AstraZeneca foi proibida em 20 países. É só pesquisar, matéria da Infomoney. Tá aqui, ó. Suécia, Letônia, França, Alemanha, Itália, Espanha, Luxemburgo, Chipre, Portugal, Eslovênia, Indonésia, Países Baixos, Irlanda, Bulgária, República Democrática do Congo, Tailândia, Romênia, Islândia, Dinamarca, Noruega e Áustria. Por quê? Por que a AstraZeneca foi proibida, que está sendo amplamente utilizada, inclusive no município de Uberlândia? Por casos como o da senhora Thaís Possati de Souza, que estava grávida, vacinou e morreu. Morreu ela e o bebê. E está aqui a matéria da Folha de Vitória, e escrito o seguinte: grávida que morreu após tomar AstraZeneca atuou na Defensoria Pública no Espírito Santo. A morte da promotora de justiça Thaís Possati de Souza fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendasse a suspensão da aplicação da vacina AstraZeneca em gestantes. Só que isso é muito mais grave, porque a própria bula da Pfizer, a bula da vacina Pfizer, diz o seguinte: esta vacina não deve ser usada por mulheres grávidas ou que estejam amamentando sem orientação médica. Eu acredito, pelo menos eu quero acreditar, né, que por uma questão de caráter, o vereador Murilo não sabia que isso aqui existia. Porque se ele está orientando vacinação obrigatória para grávidas, então ele está colocando muita gente em risco no nosso município de Uberlândia. Essa conversa de que a vacina é consagrada, com poucos argumentos aqui, é fácil de derrubar. Agora a esquerda em nosso município, que me chama de negacionista, está querendo vacinar as crianças e os jovens. Mas existem pesquisas sérias nos Estados Unidos. Aqui no portal R7 saiu o seguinte: a agência dos Estados Unidos investiga miocardite em jovens após vacina. Efeito colateral raro em indivíduos entre 12 e 24 anos pode estar associado aos imunizantes de RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna. O vereador Murilo falou aqui que as vacinas são consagradas. Não, isso não é verdade. A Pfizer e a Moderna, elas utilizam uma plataforma completamente nova, que nunca foi utilizada na história da humanidade, que é a plataforma de RNA mensageiro. Inclusive, Moderna significa Mode RNA. Mode RNA. Então, nós não sabemos o que pode acontecer ou não com as pessoas que tomam essa vacina, e é de uma irresponsabilidade tremenda torná-las obrigatórias. É justamente por isso que o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou que as vacinas são gratuitas e facultativas. Vereador Murilo, a sua réplica, por favor. O telespectador em casa deve ter dado uma olhada, ver se ele não está começando a se transformar em jacaré nesse momento,
aqueles que tomaram a vacina, porque esse era o discurso inicial que era feito por esse grupo de sustentação do negacionismo liderado pelo presidente da República. As narrativas são muito interessantes. As fontes de informação são sempre fontes de sites ou de jornais de pequena circulação ou comprometidos com os ideais da extrema-direita. Está aqui, confirmado pelo tabloide e tal. Quem que foi que falou? É um caso. Sempre apresenta um caso, 2 casos. Olha, essa mulher aqui, igual fizeram com adolescente a semana passada em São Paulo. Isso faz parte de uma disputa de narrativas, que é uma tendência do comportamento da extrema-direita mundial hoje. O negacionismo deles leva à contestação de qualquer dado e qualquer empirismo, qualquer teste científico. Por quê? Porque é disputa de narrativa. E o discurso da disputa de narrativa, que a gente chama de pós-verdade, ele não precisa de elementos comprobatórios. Você pode transformar a exceção em regra. E aí ficou claro na fala do vereador por que da minha preocupação com a cidade de Uberlândia, porque ele hoje é um dos expoentes fortes da extrema-direita, do movimento Direita Minas no nosso estado, e a gente tem que fazer essa frente a isso, para evitar que isso se espalhe de maneira mais forte no pensamento da sociedade, que são especialistas em fake news, porque, por exemplo, ele não vacinou. Então você vê claramente que eles são contra a vacina. Isso é um pensamento dessas pessoas. E eles difundem isso para provocar na sociedade o caos. Ele falou da vacina da Pfizer, ele falou da vacina da Moderna, ele falou da vacina da AstraZeneca. Mas quais são os testes com percentuais de pessoas comprovando que a vacina não traz efeitos positivos? Por que nós diminuímos o número de óbitos no Brasil nos últimos meses? De certo, foi por conta da cloroquina e da ivermectina, na visão do vereador, que é um defensor árduo do dito tratamento precoce. Eles falam que é diferente, o precoce do preventivo, que fez do Brasil uma piada mundial. Então é isso que nós estamos vivendo, na realidade. Um enfrentamento à ciência, um enfrentamento constante à ciência, com teses folclóricas, risíveis e de coisa de fanfarrões, porque eles não estão nem aí. Ontem a gente viu um expoente deles na CPI da Covid, aquele tal de velho da Havan, que expressa claramente o mesmo discurso que o vereador apresentou aqui hoje. Então, isso é um desserviço à sociedade. E eu espero que o cidadão uberlandense, que está aí na fila para vacinação, principalmente esses que estão da segunda dose, os que não puderam e foram reagendados. Semana passada, Danilo, fez o reagendamento dos 40 mil faltosos. Para você ter uma ideia, a média de pessoas que estão faltando novamente está chegando a 30%. Ou seja, dos 40 mil, mesmo reagendados, a expectativa é que mais de 12 mil não vá se vacinar, fora os que se cadastraram. Os que não se cadastraram, como é que nós vamos vencer o vírus dessa maneira? Vereador Capureza, sua tréplica. Bem, é lamentável que para o vereador Murilo, a bula da Pfizer é um documento sem valor. A bula, né, feita pela própria empresa que fabrica a vacina. E ele está falando que eu estou citando tabloide pequeno. Eu não sabia que a Folha de São Paulo é um tabloide pequeno. Eu sei que a Folha é super paritária em suas posturas, né? Mas está aqui, Mônica Bergamo. Hospitalização por Covid em São Paulo cai em 68% desde maio. 325 internados completaram a vacinação. Né? 325. Mas quantos foram internados estando com Covid? 629. Está na própria matéria. Então está funcionando mesmo? É sério? Pesquisem lá e vejam por si mesmos se funciona ou não. Agora, ele falou a respeito do fato de eu não ter vacinado. Realmente, eu não vacinei não. Mas, vereador Murilo, eu gostaria muito de vacinar. Eu quero aproveitar o fato de estar conversando com o senhor, que é líder deste governo aqui em Uberlândia, né, para sugerir para a prefeitura o seguinte, que me ajude a vacinar. Como é que eu vou vacinar? Da seguinte forma. São várias vacinas que nós temos aqui, né? Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, entre outras. Bem, se existem várias vacinas, eu vou partir do princípio que elas não são iguais, porque a metodologia de construção genética delas é diferente, né? Totalmente diferente. Então, o que nós precisamos? Que a prefeitura determine para que os hospitais, que as UPAs, elas possam fazer um levantamento estatístico. Ah, o senhor foi contaminado com Covid? O senhor foi vacinado, sim ou não? Qual vacina o senhor utilizou? Ah, beleza. O senhor teve algum efeito colateral, sim ou não? Ah, beleza. Isso é ciência. Isso é ciência. O resto é narrativa.
Quando a gente tiver um levantamento estatístico dessa natureza, nós saberemos qual vacina realmente funciona e qual não funciona. E teremos a segurança de vacinar. Enquanto aquelas pessoas que estão vacinando agora, elas têm que ter esse direito de ter a liberdade de escolher se vão ou não colocar o imunizante no seu corpo. Assim como eu tenho todo o direito do mundo de querer esperar para ver qual delas é a melhor para o meu organismo. Vereador Murilo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou no começo do ano, naquele cercadinho que ele fazia ali na porta do Palácio da Alvorada, que na visão dele, pelo que ele conhecia na rua e tudo mais, menos da metade da população brasileira seria vacinada porque a população não confiava na vacina. No entanto, hoje a gente tem números robustos da vacinação no país. O senhor não acha que o fato de a população, em sua grande, absoluta maioria, ter identificado e acreditado na vacinação, isso já não é suficiente para garantir a vacinação, a imunização das pessoas, sem ter que necessariamente colocar uma obrigação ou um compromisso, uma responsabilidade nessas pessoas? Porque, de fato, uma coisa que eu acredito que os dois há de concordar comigo, é inegável. A população brasileira acreditou na vacina em sua grande maioria, senão não tinham ido se vacinar. Mesmo assim, vereador Murilo, o senhor acha que para garantir a ciência e a imunização completa é necessária a apresentação do passaporte? Bom, Danilo, é lamentável nós usarmos um programa de TV para fazer uma campanha anti-vacina como nós estamos vendo ser feita aqui hoje. É notório que o número de casos de internação, de casos graves de internação contra a Covid-19, principalmente os casos graves, diminuíram drasticamente com o avanço da campanha de imunização. Se você pegar os dois gráficos, o do avanço da imunização e da diminuição, principalmente do número de óbitos e internação por casos graves, fica nítido o resultado da vacina. É claro que isso está ocorrendo em todos os países. E o vereador vem aqui contestar essa questão, apresentar uma matéria dizendo que as pessoas que foram imunizadas foram internadas na mesma proporção. Não fala ali do número de óbitos, não fala ali do número de casos graves dessas pessoas que foram internadas, sendo que o principal objetivo da vacina é evitar que as pessoas percam o bem jurídico mais valioso, que é a vida. Nós estávamos batendo 4.000 mortes, 3.500 mortes, 3.000 mortes diárias no final de março. Só em Uberlândia, em 30 dias, nós tivemos 1.000 mortes lá atrás. E aí nós negamos a eficácia da vacina? E essa pergunta que você me faz, Danilo, eu vou responder da seguinte forma. É justo a coletividade pagar a internação de pessoas que se negam a vacinar no sistema público de saúde? Quanto custa uma internação por Covid-19? Que tem vacina para a doença, que tem regra de distanciamento social e que sempre eles foram contra tudo, desde o início da pandemia. Eles são contra o uso de máscara, eles são contra o distanciamento social, eles são contra a vacina. Essa é a grande verdade. E aí, nós criamos agora uma pandemia paralela, então, que é a pandemia dos não vacinados. Já que eles não querem, 80% da população vacinou, então eu tenho meu filho que tem uma deficiência, por exemplo, que o impede de receber a imunização. Essa pessoa que não vacinou, ela tem o direito egoístico de ir lá e passar a doença o vírus para o meu filho. Então é dessa forma que vai se controlar. O SUS é obrigado a ficar pagando eternamente um preço por isso. Aí eu pergunto, já houve no Brasil alguma discussão nesse sentido com relação à vacinação? Nós temos uma agência reguladora. Quem autorizou as vacinas no Brasil foi a Anvisa. Nós temos uma agência nacional de vigilância sanitária. Que eles gostariam de certo que autorizasse ou não vacina fosse o Olavo de Carvalho. Mas lá tem cientistas, tem doutores, tem pessoas que estudaram a vida inteira, que conhecem da ciência e que autorizaram as imunizações. E não esses profetas do Apocalipse, terraplanistas, que ficam, negacionistas, terraplanistas, que ficam plantando essa discórdia e essa confusão na população, levando irresponsavelmente pessoas, principalmente mais simples, ao terror, ao medo, como acontecia lá atrás na revolta da vacina, que falava, por causa da varíola, era uma questão que vinha dos ordenhadores, principalmente de gado, falava que a pessoa que tomasse a vacina ia ganhar feições bovinas.
né? Podia ser até moderno, que coincide mais com essa questão do gado. Mas agora eles falam que vai virar jacaré. Então é umas coisas assim, uma coisa que não dá nem para comentar o tanto que isso é ridículo. E eu acho sim, Danilo, para completar, nós não devemos, o Sistema Único de Saúde, não devemos bancar as pessoas que se negam voluntariamente a se vacinar sem justificativa médica. Ok. Vereador Caporeso, o senhor, claro, como uma autoridade constituída aqui de Uberlândia, deve acompanhar com uma certa frequência os boletins que são divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, né? A gente viu, inegável, pegando um gancho nisso que o vereador Murilo falou, o comportamento desses números diminuiu consideravelmente nos últimos dias. O número médio de mortes diárias diminuiu, a taxa de contaminação também diminuiu consideravelmente, a gente chegava a 600, 700 contaminados nas últimas 24 horas a cada dia, a gente está em torno de 150, 200 contaminados, o que é uma redução significativa, e principalmente o número de ocupação de leitos de UTI, que também diminuiu. Hoje, leito de UTI está em torno de 40% a 50%, nós já chegamos a 98%, a 100%. Então, o senhor atribui essa redução desses números da pandemia, sobretudo aqui em Uberlândia, vereador, a quê? Se não é a vacina, foi o quê? Foi milagre? O que aconteceu que o número está diminuindo? Danilo, primeiramente, muito obrigado por essa pergunta. É uma pergunta muito importante e que vem no mesmo sentido do que o vereador Murilo estava falando. Eu peço para que o telespectador que está em casa digite lá no Google mortes por Covid no Brasil. Vai aparecer um gráfico para o senhor. Nesse gráfico o senhor vai ver o quê? O ano passado, o que aconteceu em matéria de contaminação, e esse ano. O senhor vai perceber que no mesmo mês que nós estamos, setembro, do ano passado, houve uma redução drástica. E agora novamente acontece. O vírus ele tem um pico e depois uma queda. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu ano passado e está acontecendo agora, este ano. A vacina pode ter colaborado para a diminuição de mortes? Sim, ela pode. Quando nós saberemos disso? Quando tivermos dados. Ciência é feita em cima de dados, não de achismo. Mas nós não viemos aqui hoje falar de vacina. Viemos falar do projeto de lei de controle através do passaporte sanitário. Eu faço questão de ler aqui um pouco do projeto de lei do vereador Murilo. Torna obrigatório para todas as pessoas residentes em Uberlândia a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid. Artigo 2º, né? Primeiro, para requerer acesso aos programas e benefícios sociais. Segundo, protocolar qualquer requerimento ou solicitação de serviço e procedimentos administrativos junto a órgãos públicos. Terceiro, inscrever-se nos programas habitacionais geridos pelo município. Olha, benefício social, programa habitacional, isso aqui é para pobre, tá? O cara que é rico não precisa desses direitos. É você que é pobre, que se não vacinar, vai ficar excluído e marginalizado se esse projeto de lei do vereador Murilo for aprovado. Tem mais. Vai ser proibido de se inscrever em concursos públicos. Vai ser proibido de assumir cargo na administração direta e indireta. Isso aqui é um negócio tão totalitário, tão terrível, que não tem palavras para descrever. Olha aqui, ó. É obrigatório a todos os servidores municipais comissionados com pena de exoneração. Se você não fizer aquilo que o político Murilo quer que você faça, você vai perder o teu emprego, beleza? Essa é a postura, que é uma postura ditatorial. Aqui, ó, e aqui é o mais interessante, artigo 6º. Será criado pelo município um cadastro público das pessoas que se recusarem expressamente a serem vacinadas. Isso aqui para mim é algo nazista. Isso aqui era o que acontecia na Alemanha, que os judeus eram obrigados a ter um comprovante de vacinação e apresentar esse papel aonde quer que eles fossem. Isso é claro, antes de ir para os campos de concentração. Esse é o nível de totalitarismo do projeto que está para ser votado em Uberlândia. Ok, vereador Murilo, 2 minutinhos aí para o senhor terminar, por gentileza. Vereador Caporeso, começou, o senhor termina, por favor. Essa narrativa de que o nazismo é de esquerda, ela ainda volta, tem hora que eles gostam de falar isso, o movimento totalitário de extrema-direita. O projeto é um projeto para preservar vidas. O gesto de vacinar é um gesto de solidariedade. Nós já perdemos muita gente, muitas pessoas queridas que não tiveram oportunidade de vacinar. E a vacina já salvou também muita gente que está nos ouvindo, que pegou a Covid com sintomas leves. Ou como no meu caso, que na minha casa todo mundo teve Covid, eu não tive, porque eu já tinha tomado uma vacina de dose única. Então, nesse momento tão difícil que o mundo e que o Brasil vive,
Não vamos deixar por essas pessoas negacionistas de acreditar na ciência, de acreditar na vida, de acreditar que é possível nós termos um sentimento de solidariedade e amor ao próximo. Eu conclamo as pessoas da cidade de Uberlândia, independente de obrigatoriedade ou não, vamos vacinar, gente. Vamos procurar aqueles que faltaram, que não tiveram condição, que estavam viajando. Procure, cadastre no site da prefeitura. Vamos vacinar, vamos vencer esse fantasma da Covid-19. Chega de Covid-19. Chega de nós passarmos a vida nos últimos 2 anos na situação que nós estamos vivendo com tantas perdas de pessoas queridas. Eu acredito na vacina, eu acredito na ciência e a gente tem que combater esse vírus com ciência. E ciência se faz com responsabilidade, se faz com compromisso com a coletividade e se faz com as pessoas tendo solidariedade e amor ao próximo. Eu acredito nisso. Ok, vereadores Murilo Ferreira, Cristiano Caporeso, muito obrigado pela presença de vocês. O nosso tempo nesse bloco, infelizmente, acabou, mas você de casa não saia daí.